Boa noite, pessoal. Queria agradecer a presença de todos que estão online em mais uma edição aí do Senac ao vivo, né? Meu nome é Oséias, eu gerencio as áreas de gerenciamento de projetos e desenvolvimento de sistemas no Senac São Paulo, né? Todo o portfólio nosso de cursos, né, e serviços nessas duas áreas. Temos uma parceria de longa data com a Microsoft, né? E eu queria aproveitar e agradecer, né, ao Márcio, né, que é o nosso intérprete de Libras, né, que vai estar aqui com a gente durante toda essa live. Queria agradecer o Fábio, nosso docente lá de São José do Rio Preto, e agradecer o Diego Micheletti, né, da Microsoft, né, que aceitou esse convite, né, para falar de algo que é bem oportuno, né, no momento que a gente está vivendo, que é a questão das oportunidades, né, que a gente tem, né, na carreira de tecnologia com Microsoft, tá? Então, assim, a gente está num momento de crise, então ele vai falar bastante para a gente aí, né, como que a gente deve, né, se comportar nesse momento, né, pensando aí na nossa carreira de futuro, tá? Nessa área de tecnologia, né, que sempre vem cada vez mais e agora mais ainda, né, demandando profissionais, né, capacitados. As empresas estão buscando e com dificuldades de encontrar esses profissionais. Agora eu queria passar a palavra para o Fábio. Fábio, vem daí. Obrigado, Oséias. Boa noite, pessoal. Tudo jóia? Tudo bem aí com todos aqui hoje? Espero que sim. Vou falar um pouquinho sobre mim profissionalmente, né, que acho que é o foco da palestra de hoje, da nossa conversa, desse bate-papo. Profissionalmente, né, sou analista e desenvolvedor na plataforma .NET, né, possuo certificações nessa área de desenvolvimento junto com a Microsoft. Sou formado em ciência da computação, né, tenho especializações na área de desenvolvimento de sistemas de comunicação e mídias digitais. E comecei minha carreira de TI, né, em meados aí de 2000, né, faz um tempinho, né, já, né, um tempão, na verdade, né, quando eu olho isso, eu falo, nossa, tô ficando velho, né. E desde lá sempre atuei no mercado de software, né, desde esse meu primeiro estágio, né, sempre atuando em empresas de desenvolvimento. Sou dessa época, né, da telinha preta, console. Acho que alguns aqui, de repente, nem sabem o que é isso, né? Mas eu sou dessa época aí, né, que a gente programava em DOS, tinha o Mirk, BBS, esse tipo de coisa aí, né? E desde 2013 faço parte aqui do Senac, né? Sou docente lá de São José do Rio Preto, nas áreas de desenvolvimento de sistema e comunicação. E sou um cara que trabalha, né, desde sempre, desde essa época de faculdade, né, com as tecnologias, e sou um apreciador muito forte, né, de do ecossistema Microsoft. Espero contribuir um pouquinho aqui na conversa de hoje, tá? Então, agora eu vou passar minha palavra ali para o Diego, se apresentar, né, e dar início a esse nosso bate-papo gostoso aqui em carreiras de TI, tá? Vai lá, Diego. Obrigado, Fábio. Obrigado, Oséias. Bom, meu nome é Diego, Diego Micheletti, trabalho na Microsoft aqui do Brasil. Queria agradecer a oportunidade aí do Senac, de todos vocês que estão comigo aqui hoje, Fábio, Oséias, todo o time, e de estar podendo aí bater esse papo, ter essa conversa com vocês. Super legal, gosto bastante disso. Me relembro os tempos aí que eu era estudante, que já faz algum tempo, mas eu sempre gosto de relembrar. E, bom, primeiro falando um pouquinho de mim também, só para vocês saberem, né, por que eu estou aqui, quem eu sou, além de gostar. E eu, primeiro, não sou técnico, apesar de trabalhar para a Microsoft, eu não tenho o background, não sou uma pessoa da área técnica, mas vocês vão entender que hoje em dia todo mundo tem que saber um pouquinho, né, conforme a gente começar aqui a conversa, um pouquinho da parte técnica. Mas estou há mais ou menos uns 15 anos na Microsoft, sempre na área de negócios, área de marketing, área de operações, de vendas,
e desenvolvimento de mercado e tudo mais, e trabalhei, né, aqui no Brasil, comecei com a Microsoft, mas já trabalhei em alguns outros lugares legais aí também, que a empresa me proporcionou. Passei 8 anos no Oriente Médio e África, no escritório de Dubai, passei um tempo também nos Estados Unidos, e voltei faz mais ou menos um ano aqui para o Brasil. E aí, bom, como eu falei, gosto muito dessa conversa, principalmente na questão de carreira, e aí vocês vão entender um pouquinho, até porque eu não tendo background técnico, vou estar falando um pouquinho para vocês de carreira. Espero que no final vocês consigam, né, fazer essa associação e tenham uma reflexão legal do que a gente preparou aqui para vocês. Eu vou apresentar, né, dividir minha tela agora para passar alguns slides super rapidinho, e que vão servir só de referência aqui para o nosso bate-papo e para a nossa conversa. Não se preocupem, que não é nada grande, não são 50 mil slides, mas vai ajudar a gente aqui a nossa conversa. Acho que já deve estar aparecendo aí para vocês, eu espero. Então, enquanto vocês vão olhando aí no setup da tela, qual que é a ideia, né? Falando um pouquinho de carreira, o que está acontecendo hoje, e eu queria provocar algumas reflexões para ajudar um pouquinho todos vocês a pensar em futuro, a pensar no agora, pensando no futuro e tudo mais, focado especificamente na sua carreira pessoal, tá? Como que a gente começa, né, essa conversa nesse sentido? Geralmente, acho que todo mundo aqui vai concordar comigo, que as pessoas, todos nós, a gente tem a tendência de pensar na nossa carreira, no que a gente quer fazer, tanto se a gente está começando a carreira, ou se a gente está já no mercado de trabalho e quer evoluir na carreira, ou até mudar de carreira e de profissão, a gente tende a começar a pensar de dentro. Então, pensar na gente, o que a gente gosta, qual profissão a gente quer, onde a gente quer chegar. Ah, quero chegar ali, quero ser isso, quero ser aquilo, é assim que eu me imagino no futuro. E a gente também é muito orientado a isso pela nossa família, que nos pergunta sempre, desde que a gente é criança, né? Ah, o que você quer ser quando crescer? E a primeira reflexão que eu queria fomentar aqui com vocês e deixar para a gente conversar junto, é para a gente pensar nisso, pelo menos uma vez, aqui no exercício, do contrário. Então, pensar de fora para dentro. E aí, o que eu quero dizer como de fora para dentro? A gente, antes de pensar onde a gente quer estar e o que a gente quer ser, a gente olhar onde o mercado está, né? O que tem lá fora e o que vai ter lá fora no futuro, tá? É mais ou menos essa provocação ao contrário que eu queria começar a discutir com vocês. E aí, trazendo isso para a nossa realidade de hoje, para o Brasil de hoje, tá? Brasil na crise. Vocês estão vendo aí na tela de vocês 2 colunas, tá? E são dados bem interessantes aí que eu queria compartilhar com vocês. Nessa coluna do lado esquerdo, vocês têm as profissões ou ocupações que mais crescem hoje no Brasil, de acordo com alguns dados que a gente tem aí na empresa junto ao LinkedIn, tá? E aí vocês veem que tem 10 profissões listadas, 10 ocupações listadas. Não sei se todo mundo vai reparar, vocês não precisam ler tudo, mas a mensagem que eu quero deixar é que 7 das que vocês estão vendo aí, das 10 prioritárias, são ocupações relacionadas à tecnologia da informação. Então, entre as profissões e ocupações que mais crescem no Brasil de hoje, das 10 mais, 7 são tecnologia de informação. Então, isso o mercado está dizendo para a gente aí fora. Aí vamos para a coluna da direita. A coluna da direita são as 10 profissões e ocupações mais demandadas hoje, que mais têm necessidade, vagas abertas, né, que as empresas mais estão contratando. E aí, se vocês olharem, das 10, a tecnologia da informação está em 9 das 10. Tá relacionada em 9 das 10. E quando a gente fala de tecnologia da informação, tanto nas que mais crescem, quanto nas mais demandadas, a gente fala do espectro inteiro de tecnologia. A gente fala desde a parte de desenvolvimento, com algumas profissões nessa linha, até a parte de infraestrutura, nuvem, até a parte de conexão de tecnologia direta com o negócio, com a parte de cientista de dados. Então, o mercado está pulsando, está dizendo muito para a gente, né? Passando essa mensagem, esse recado para a gente no hoje e no médio prazo, que a gente entende que isso agora e daqui 2 anos deve continuar nessa linha, segundo os insights que a gente tem aqui. Outro slide que acho que vocês devem estar vendo agora também, são mais 2 colunas. Essas 2 colunas, elas trazem para a gente
quais são, do lado esquerdo, as competências que mais crescem, tá? Nas vagas e nas profissões que estão abertas hoje, em sua maioria, no mercado brasileiro. Então, das 10 que existem ali, competências, e aí competência significa, né, capacidade ou treinamentos técnicos, capacidades técnicas ou capacidades comportamentais que cada profissional deve ter, vocês vão ver que, dentre essas capacidades, essas competências, de novo, as que mais crescem, a maioria, mais de 50%, estão relacionadas à tecnologia em algum aspecto. E na direita, na mesma coluna, das 10 competências, capacidades mais exigidas hoje naquelas profissões que vocês viram, dentre as 10, mais de 50% hoje está relacionado à tecnologia de alguma forma, tá? Então, combinando, né, o que o mercado demanda o que o mercado tem de oportunidades disponíveis hoje, ou as que mais estão crescendo, com as competências, né, aqueles que têm essas competências são aqueles que vão conseguir essas posições, vocês veem que tecnologia permeia tudo isso de uma forma indiscutível, de uma forma gritante, assim. Isso é o hoje, tá? Isso são dados que eu estou trazendo para dividir com vocês de como o mercado Brasil, tá? Dados Brasil hoje, está falando para a gente, está dando esses sinais para a gente, tá? Hoje. Bom, quando a gente fala, então, falando um pouquinho, então, olhando para fora, falamos, mercado hoje, quais são esses sinais, o que tem lá fora, comecei a tirar a cabeça quando eu estou pensando na minha carreira e estou recebendo todas essas informações, estou analisando. Outra coisa que eu queria trazer para vocês refletirem quando olharem para fora é não se restringirem ao hoje e ao médio prazo, que é isso que eu estou mostrando para vocês na tela. A gente tem que olhar também para o futuro. O que o hoje está dizendo para mim que vai ser o futuro. Tá? Então, como que esse cenário, né, de profissões, de competências, como esse slide seria daqui 10 anos ou daqui 5 anos? O que né, vai drivar, né, essas competências e essas profissões e ocupações do futuro nesse slide, se eu fosse olhá-lo daqui 10 anos? Né? E aí, outra coisa que eu quero trazer para vocês também de insights que a gente tem dentro da Microsoft, de mercado e pesquisas, que a gente fez em parceria com algumas empresas, nesse caso com a Duck Frontier, e isso a gente vê globalmente, e os dados que vocês vão ver aqui, esses insights também são do Brasil, quando vocês olham, também se aplicam ao Brasil, como vocês olham, podem ver aí nas reportagens, fala-se muito que esse futuro vai ser, de uma certa forma, muito influenciado, ou até mesmo dirigido ou construído pelo que a gente fala, pelo que a gente chama hoje de inteligência artificial, IA. Então, inteligência artificial deve ser, então, o hoje nos mostra, né, com o que se estuda, com o que se sabe, com o que se vislumbra, que inteligência artificial vai ser um dos grandes motores da transformação do mercado de trabalho, do mercado de carreiras, mas não só disso, como também da forma com que as organizações operam, com a forma com a qual elas se relacionam com seus clientes e com seus fornecedores e até mesmo seus funcionários, e até com a forma com a qual elas constroem, vendem, entregam seus produtos e até serviços. Ou seja, praticamente a economia como um todo. Então, vai ter uma grande influência a respeito disso. E aí, esse futuro, né, olhando que inteligência artificial vai ser um desses elementos, eu queria trazer um pouquinho para a gente aqui no Brasil, né, olhando especificamente por Brasil, como o Brasil está no que tange a inteligência artificial. Né? Então, pensando, isso vai ser o futuro. Né? É isso que vai travar muito possivelmente, falando aqui do que a gente está falando hoje, do tópico de hoje, carreiras e profissões, né, carreira e profissões, como que o Brasil está nesse cenário? Como que ele vai se alavancar na inteligência artificial para ter novas profissões, novas ocupações e tudo mais? E aí a gente vê que para o Brasil não vai ser diferente. A inteligência artificial deve trazer melhores empregos, empregos que paguem melhor, empregos que exijam melhor qualificação, mas que ao mesmo tempo tragam mais lucros e mais investimentos para as organizações, para as pessoas. E isso, né, se torna um ciclo virtuoso de refletir em mais qualidade, mais desenvolvimento tecnológico, mais inovação e, com tudo isso, crescimento muito maior. E apesar da inteligência artificial trazer tudo isso, o Brasil hoje não está bem posicionado para, vamos dizer assim, bem praticamente surfar essa onda.
principalmente porque o país não consegue hoje garantir igualdade de oportunidades de acesso à inteligência artificial e aos seus benefícios já hoje, tá? Já hoje. E, né, acho que todo mundo aqui deve compartilhar isso. Muito pouco, né, da nossa organização, da nossa sociedade hoje no Brasil tem acesso a esse tipo de conhecimento, a esse tipo de qualificação, de estudo. Então, isso é um grande problema que o Brasil tem hoje, que a gente precisa, como sociedade, contribuir para tentar resolver, se não resolver, até minimizar, pelo menos. Um outro dado super importante, um pouco confuso esse slide, esse gráfico, mas a mensagem aqui é o seguinte: mais uma prova de que inteligência artificial é um dos elementos que podem, né, que vão vir a desenhar o futuro do mercado de trabalho, das carreiras, das profissões e da própria economia, é que as empresas e as organizações que hoje já têm inteligência artificial como parte de algum aspecto do seu negócio, né, podendo aí variar desde operações até inteligência artificial na relação ou com funcionários ou com consumidores e clientes, ou até nos seus produtos e serviços, elas estão já muito melhor posicionadas, e a crise que aconteceu agora, essa pandemia, foi uma prova ainda maior disso, porque aquelas que tinham inteligência artificial em algum desses elementos, o assessment, essa pesquisa que a gente tem aqui, esse estudo, diz que elas se saíram muito melhor na resposta, na reação e na sobrevivência, né, da própria empresa durante essa crise que está acontecendo agora, tá? Que ainda está acontecendo. Então, inteligência artificial como principal aspecto aí, quando a gente olha futuro, né? O que vem pela frente, o que a gente deve considerar. Bom, então, para fechar um pouquinho esse ponto, com relação à inteligência artificial e o Brasil, a gente tem ainda um dado super interessante desse estudo que fala, a gente já viu que o Brasil está um pouco atrás. A gente fez um assessment, né, uma avaliação de como o Brasil está versus alguns outros países da própria América Latina nesse aspecto, em quão preparado, em quão, né, engajado em fazer, né, em quantas empresas o país tem que utilizam e se alavancam com inteligência artificial já para fazerem parte desse futuro que essa tecnologia vai né, proporcionar para a gente, vai construir e desenhar. E aí, olhando só para a América Latina, né, só os países que vocês estão observando aqui, México, Colômbia, Chile, Argentina, países, né, vizinhos aqui, o Brasil já não está bem posicionado, mesmo versus esses nossos vizinhos. Né, ainda temos um longo caminho a percorrer no que fazer para estarmos preparados em inteligência artificial versus os nossos próprios vizinhos, quem dirá versus países mais adiantados, países mais evoluídos nessa área, que são muitos, como vocês devem ter ouvido. Mas nem tudo é ruim, digamos assim, no que tange a situação do Brasil nesse aspecto, porque né, isso é notável em várias esferas da nossa sociedade aqui do país, e muitas áreas, né, tanto do poder público e várias instâncias do poder público, quanto do setor privado, quanto da área de educação e diversas outras também instâncias da nossa sociedade já se juntaram ou estão parceirando ou estão atuando por conta própria, construindo vários projetos e iniciativas que vão, com certeza, alavancar o nosso país a cobrir parte desse gap e nos colocar aí num processo de aceleração, de desenvolvimento, alavancagem de inteligência artificial para drivar o nosso futuro, já que isso é um dos elementos do futuro que vão drivar o futuro da economia e do mercado no mundo. E a Microsoft, inclusive, é uma delas, né? Nós temos uma iniciativa bem grande em alguns países do mundo, o Brasil, inclusive, onde nós atuamos em parceria com o poder público e outras entidades em várias ações para fomentar o uso da inteligência artificial no Brasil como ferramenta de alavancagem de crescimento, competitividade e inovação para a economia geral do país.
Então, né, a gente deve melhorar, se tudo der certo com todas essas ações, essas parcerias, a gente deve evoluir nessa linha. Mas uma coisa que eu queria destacar de todos esses projetos e nessas diversas áreas de atuação que vocês estão olhando aqui, é que um dos pilares fundamentais onde essas ações fazem parte e que é um dos principais que vão ajudar a gente a dar esse salto e acelerar o nosso lugar nessa corrida de competitividade com inteligência artificial, é a parte do capital humano, que tem tudo a ver, é simplesmente toda a parte de capacitação, qualificação, certificação, de mão de obra, né, da força de trabalho, porque aí não adianta nada o país virar competitivo, se alavancar a inteligência artificial com as organizações, nos processos, e com isso a gente conseguir acelerar a nossa posição naquele quadro que eu mostrei, se não tiver capital humano, tanto para ajudar nessa aceleração, quanto para suportar os resultados positivos, né, que vão surgir por conta dela. Bom, falei bastante aqui, mas queria fechar esse primeiro capítulo então. Lembrem, né, só recordando, pensando em carreira, vamos olhar primeiro para fora, né? Convido vocês a fazer essa reflexão antes de olharem para dentro. Olhando para fora, vamos olhar o mercado hoje, o mercado no médio prazo. Eu dei várias, né, dicas e insights aqui de como isso está acontecendo, e vamos manter o olho também no futuro, que o futuro é super importante, vocês já vão entender por quê, e o futuro hoje indica, né, um dos futuros hoje é inteligência artificial, tá? Aí, já que a gente fez isso, já fez essa reflexão, agora sim a gente vai para quando a gente pensa em carreira, queria, né, discutir um pouco com vocês o outro lado, né? O nosso lado, olhando para dentro, né? Então, a gente pensa carreira, o que a gente costumava começar a pensar primeiro, eu queria pensar agora, depois que a gente já olhou o que tem lá fora. E aí, vocês sabem que olhar para dentro, né, tem alguns aspectos, né, que a gente é condicionado, digamos assim, com aquelas histórias que eu contei no começo, os pais perguntam, a família pergunta o que você quer ser, né, que profissão você quer seguir, que basicamente nos condicionam a pensar de uma forma, eu quero ser médico, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. E o que eu queria convidar vocês a fazer nessa segunda parte é pensar um pouquinho diferente do para dentro, né, do que vocês querem. É começar pensando, esquecer um pouquinho de que profissão você quer ser e o que você gostaria de fazer, já chegando naquela parte, mas pensar um pouquinho em como você se vê, né, como que seria o seu dia, né, daqui 5 anos. E como seria o seu dia, você gostaria que fosse o seu dia daqui 10 anos. E aí pensar no dia. Então, nos elementos do dia. Então, vamos pensar daqui 5 anos, vou dar um exemplo. Eu gostaria que daqui 5 anos, não é o meu caso, porque não é isso que eu quero, mas eu vou dar um outro exemplo. Então, não pense em mim, mas pense em uma outra pessoa. E acordar daqui 5 anos, numa segunda-feira, numa casa minha, no interior, quase, né, no interior bem afastado aqui do Brasil. Vamos pensar no interior de Goiás, por exemplo. E eu queria ter minha casa no interior, né, quietinho, perto de uma cidadezinha. Aí eu queria ter, né, o meu escritório na casa e trabalhar no meu escritório, mas aí eu queria trabalhar e queria fazer parte do maior projeto de gaming que a Microsoft já desenvolveu no mundo. E aí, então é isso que eu gostaria que fosse o meu dia. Eu queria ter minha família e eu queria, né, poder ter flexibilidade de quando eu iria trabalhar, de quando eu iria, né? Então, eu pensei um pouquinho como eu gostaria que fosse essa minha rotina. Ou, outro exemplo, daqui 10 anos eu queria estar velejando, aposentado, sem, né, ter preocupação nenhuma e estar pensando e casado e com filhos num barco. Esse é outro elemento, né, do que você gostaria, que eu queria que vocês fomentassem para pensar nessa segunda fase. Então, pensar não na profissão, mas pensar no dia a dia, né? Como que seria? Eu gosto muito né, daqui 10 anos, daqui 5 anos, eu me vejo, eu não sei onde eu me vejo, mas eu me vejo fazendo sempre alguma coisa onde todo dia seja diferente, onde eu tenha que interagir com muitas pessoas o tempo inteiro, e onde eu não precise usar computador e eu possa, né, usar outras formas de comunicação, porque eu não sou muito ligado a tecnologia, a equipamentos de tecnologia, nem uso telefone, nem uso nada. Essa seria uma outra forma de você pensar, tá? Em como você gostaria. E assim você vai pensando em como você gostaria que fosse o seu futuro, tá? Bom,
pensamos, então, no que a gente gosta, desenhamos lá os nossos caminhos para 5, 10, 1 ano, 2 anos, né? Como que seria essa rotina e o nosso dia a dia. Então, olhamos para o mercado de agora, no médio prazo e no futuro, olhamos para dentro, o que me faria feliz, como seria essa minha rotina, que tipo de vida eu gostaria de ter em todos esses aspectos pessoais e tudo mais. E aí, agora a gente entra, né, no como fazer esse planejamento. Por quê? Porque esse planejamento ele tem que ser um casamento, e é isso que eu queria reforçar. Acho que o maior ponto da mensagem que eu queria dividir com vocês é que tem que ser um casamento, e aí vocês já vão entender, o casamento entre aquilo que eu mostrei no começo e aquilo que eu gostaria. E aí vou tornar mais prático para vocês entenderem o que tem que ser esse casamento, né? Para vocês entenderem um pouco melhor o exemplo. Esse casamento, eu pensei, vamos supor assim, eu imaginei que eu teria que eu gostaria de estar naquela casa, aquele exemplo que eu dei, mas ao mesmo tempo participando do maior projeto de game da Microsoft do mundo. O casamento entre esse meu desejo e essa minha rotina desejada com o que o mercado está me dizendo que ele quer, que tem demanda, tanto agora quanto no futuro, tem tudo a ver. E esse casamento vai ser um casamento muito fácil. Hoje em dia, todo mundo trabalha remoto. Uma das profissões que mais se precisa, tanto agora quanto no futuro, é a profissão de desenvolvedor para aquelas tecnologias. Então, o casamento vai acontecer naturalmente, tá? Então, ali vai estar, né, isso vai ser muito, muito fácil de você encontrar, montar a sua carreira, desenhar a sua carreira e, ao mesmo tempo, ter a sua satisfação pessoal e atingir os seus objetivos de desenho de vida, de experiência, de rotina. Só que do lado direito tem aqueles casamentos que são muito, né, que realmente dão problema. Por quê? Vamos supor que você foi aquele exemplo que eu falei. Olha, eu gosto só de falar com pessoas, eu não me dou com equipamento de tecnologia, eu mal uso o telefone e tudo mais. Como você vai casar esse seu desejo com tudo aquilo que a gente mostrou, que é o que o mercado está pedindo, demandando, mostrando, e até o que vem no futuro, que é a inteligência artificial. E aí que é o pulo do gato. Porque, de novo, este casamento tem que acontecer. Porque se o casamento não acontecer, vai ser muito difícil você ter uma carreira de sucesso e um sucesso e um prazer pessoal. Por quê? Porque acho que vocês estão reparando que hoje em dia tecnologia ela é parte de tudo. Ela permeia tudo. Então, quem não tem tecnologia como algum elemento daquilo que você faz, da sua ocupação, da sua profissão, das suas interações, está fora. E aí eu vou dar um exemplo. Então, eu vou dar um exemplo agora, mas o que eu quero dizer não é que assim você vai ter que ter uma daquelas profissões. Pelo contrário, você vai todas as profissões, inclusive, por exemplo, esse exemplo que eu dei pode ser uma profissão de um ator, né? Elas têm que ser pensadas e elas têm que ter elementos de tecnologia e aí relativos às suas né, específicas formas para elas terem sucesso agora e continuarem tendo sucesso e até existindo no futuro. Então, vou dar um exemplo com as tecnologias que a gente tem agora, nem falando de inteligência artificial, mas vocês viram que, por exemplo, uma profissão, né, uma pessoa que é um ator, que fazia teatro, que não tinha ligação com tecnologia e tudo mais, com a crise que veio agora e a pandemia e tudo mais, ou esse ator parou de trabalhar e não pôde fazer mais nada e teve até que mudar de profissão, ou ele teve o que todo mundo chama de se reinventar. Só que, na verdade, ele teve que se reinventar, ele teve que tomar um choque e incorporar a tecnologia como parte da forma com a qual ele fazia a profissão dele para ele continuar sobrevivendo. Aqueles, não só atores, mas empresários, empreendedores, empresas que já tinham elementos atuais de tecnologia. Eu não estou falando de inteligência artificial, mas eu estou falando até de trabalho remoto, de e-commerce, de poder entregar e interagir com seus clientes, gerar sua demanda virtualmente, ou não sofreram com a crise, ou sofreram muito menos, né? E então aqueles que já tinham isso incorporado, não que eles fossem desenvolvedores ou que eles fossem gerentes de IT ou nada daquilo que eu mostrei, mas eles tinham aqueles elementos da tecnologia como parte, né, daquele dia a dia que eles idealizaram e que hoje sem tecnologia não seria mais possível, né? Então é isso muito que eu queria trazer como reflexão. Existem, né, frases aqui que a gente diz que todos os negócios hoje em dia, ou profissões, são profissões de tecnologia. Não importa
não importa qual ela seja, porque ela tem que ter tecnologia em alguns dos seus aspectos. E aí, lembre que eu falei no começo, empresas que hoje já têm elementos de tecnologia, que são a tecnologia que a gente está vislumbrando, que vai desenhar e que vai formar o nosso futuro, inteligência artificial como uma delas, já estavam em posição ainda mais avançada ou saíram em posições ainda mais fortes nessa pandemia do que aquelas que só tinham ou só têm hoje as tecnologias que são as tecnologias atuais de trabalho remoto, de ambientes virtuais e de ter o seu mundo na internet. Então, era basicamente essa reflexão que eu queria deixar para vocês, né? E também a última mensagem aqui é que isso vale, né, para quem está, de novo, começando agora, entrando na faculdade, pensando onde quer chegar, como quer ser, que vida quer ter, ou quem já está 10 anos, né, 5, 10 anos trabalhando, tem uma carreira, tem uma profissão, inclusive na área de tecnologia, inclusive alinhada com essas posições que o mercado está dizendo, mas que se não tiver pensando no futuro e olhando para o futuro, pode ser que daqui 5 anos esse já não seja mais né, já não seja, essa pessoa já não esteja mais confortável, tanto na profissão ou no negócio que ela tenha. Por isso que hoje ela já tem que estar olhando e pensando, né, em como ela vai incorporar aquele futuro. Inteligência artificial é um dos exemplos que eu dei para vocês, né, na sua vida, na sua carreira e no seu dia a dia. Acho que era isso a mensagem que eu queria deixar, a reflexão para hoje, e queria voltar aí para o Oséias para a gente começar a bater um papo, ver que mais perguntas eu posso ajudá-los a responder, se eu souber. Obrigado. Obrigado, Diego. A gente que agradece aí as informações, né? São super importantes aí para a gente planejar a carreira, né? Eu acho que tudo que você falou aí foi bem interessante, né? Para quem está, por exemplo, buscando uma carreira nova, mas também, né, quem quer mudar de carreira, né? Então, acho que são informações que a gente vai utilizar e que o pessoal que está assistindo vai utilizar no futuro próximo aí. Eu tenho uma pergunta, né? Você falou aí sobre que a demanda, né, por profissionais de TI aparecem, né? Você mostrou aí, acho que dados do LinkedIn, que o que mais buscam, né, de profissionais são profissionais da área de tecnologia. E a gente aqui que está na área de educação, a gente vê uma coisa que vem acontecendo, é a diminuição do interesse das pessoas, né, pelos cursos de tecnologia. A gente vê que a relação candidato-vaga, por exemplo, para os nossos cursos de graduação, elas vêm caindo e outras áreas vêm subindo, né? Então, assim, será que esse pessoal está deixando de aproveitar uma oportunidade? Quer dizer, tem mais demanda, mas tem menos gente, né, interessada. Então, quer dizer, oportunidades são super grandes aí. Queria só que você comentasse sobre isso. Pode falar, Diego. Claro, claro. Com certeza. Eu acho que tem muito a ver com um pouco do que eu acabei de falar aqui. Talvez as pessoas vejam as carreiras e os cursos e não se identifiquem e falem, não, isso não é para mim. Por quê? Porque primeiro elas estão pensando, o que eu quero ser, né? Eu quero ser, não sei, professor, por exemplo, né? De sei lá o quê. Então, esses cursos não fazem. E é aquilo que eu falei, a gente tem que refletir da outra forma, se a gente quiser ter sucesso, porque hoje tecnologia vai estar em absolutamente tudo. Então, como a gente faz isso, né? Primeiro a gente olha o que o mercado tem, quais são elas, olhamos onde queremos né, chegar, o que queremos ser, que tipo de vida queremos e como seria esse casamento. Então, nesse caso, acho que algumas pessoas não estão enxergando os cursos como uma forma de, por exemplo, ajudá-las a abrir um negócio em alguma área específica e como aquilo vai ajudá-la a incorporar elementos de tecnologia quando ela for contratar os próprios funcionários ou quando ela for ter discussões com as empresas ou as áreas que vão suportar a infraestrutura do negócio dela, isso no caso de pessoas que querem empreender, por exemplo, ou o professor, dei aqui o exemplo, o professor, imagina, fazer um curso de tecnologia se ele quer dar aula de humanas, por exemplo, não, ainda mais tem que fazer para incorporar elementos de tecnologia, formatos novos, entender quais são as tendências de futuro e como a disciplina dele vai se relacionar e se beneficiar, ou como ele pode alavancar isso para melhor passar a mensagem
para os alunos. Então, é uma série de coisas. Eu falei que no começo eu não sou eu não tenho background de tecnologia, não me formei, mas tenho feito cursos o tempo inteiro e não trabalho na área de tecnologia, na área técnica da Microsoft, trabalho na área de negócios, porque todos esses elementos, essas certificações, esse conhecimento, eles são fundamentais para eu desenvolver negócios, para eu fazer marketing, abrir novos mercados, desenhar novos produtos, desenhar novos processos, planos de comunicação e advertising, uma série de coisas, porque, né, você precisa ter aqueles elementos e aí existem várias formas de você aproveitar isso. Então, acho que as pessoas não estão enxergando, só enxergam aquilo, é um curso de desenvolvimento, então eu não quero ser desenvolvedor, então, né, acabou. Então, elas precisam realmente abrir um pouco mais esse leque, senão elas vão acabar, né, ficando para trás. De novo, com essa pandemia que aconteceu agora, quem não tinha elementos de tecnologia ou teve que ter do dia para a noite ou saiu, né, ou do mercado ou da profissão. Verdade, eu fico imaginando essa pandemia há 20 anos atrás, né, que quando a gente tinha pouca tecnologia, né, porque a tecnologia está no nosso dia a dia, né, e ela foi super importante até para a gente conseguir, né, conviver com isso nesses últimos meses, né. Tem uma pergunta aqui do Paulo. Agora, tem uma pergunta primeiro do Guilherme Miranda, acho que aí a gente já fecha essa questão da inteligência artificial. Ele fala, então, se aí só seria algo válido se o investimento no Brasil fosse mais acessível, né? A inteligência artificial, ela só seria válida se tivesse um investimento no Brasil que fosse mais acessível? O que você comenta sobre isso? Sim. A inteligência artificial ela vai ser válida, independente se o Brasil surfar a onda ou não. Se o Brasil não surfar a onda, ela vai continuar lá e ela vai desenhar, ela vai drivar o futuro, vai, né, dizer como essas profissões e o mercado e a economia, né, vai ser uma das coisas que vai dizer como isso vai ser no futuro, e os produtos e os serviços. Então, é justamente o contrário. O que o Brasil tem que fazer, né, para ele conseguir aproveitar o que a inteligência artificial pode proporcionar tanto para o país, quanto para o emprego, quanto para a economia e quanto para as empresas. Não é que ela vai acontecer de qualquer jeito. O Brasil tem que, né, ter capacitação, tem que correr atrás do prejuízo para que ele possa usufruir dos benefícios que a inteligência artificial vai trazer para todos esses aspectos que eu acabei de comentar. O Zé. Obrigado. Fábio, você quer comentar alguma coisa? Diego, veio uma pergunta aqui do Paulo, né, referente assim, ele está perguntando qual curso que ele deve começar, né, e se faculdade você acha que é interessante para uma carreira de programador. O que você recomendaria, pessoal, começar? Pensando nessa visão, né, de fora para dentro, né? Que faculdade eu recomendaria para Se programação? faculdade é importante, você acha Não, sim, necessário? o que é, assim, então, primeiro, eu acho faculdade fundamental, tá? O que acontece hoje? A faculdade, ela te possibilita reflexões, ela te abre possibilidades, ela te fomenta o pensamento, né? O desenvolvimento, o pensamento questionador, criativo em todos esses sentidos. E aí os cursos complementares, eles basicamente eles complementam essa formação, eles são muito mais focados, eles são muito mais direcionados. Então a combinação das duas coisas é sempre o melhor dos mundos para todo mundo, né? Para um profissional que quer ser o profissional mais completo, o profissional mais diferenciado. As duas coisas elas têm que caminhar juntas. A faculdade ela nunca, como que eu posso dizer, ela sempre vai ser essencial, porque ela não vai, o curso ele é muito focado, ele tem um prazo específico, ele tem um objetivo muito específico e ele pode até ficar obsoleto num espaço de tempo muito menor, mas a faculdade, por mais que partes do seu conteúdo, dos seus elementos fiquem obsoletos no decorrer de alguns anos, aquela experiência comportamental de abrir o pensamento, de discussão, né, ela é essencial e ela nunca vai se perder, ela sempre vai ser fundamental em todas as fases que você tiver aí da sua vida e da sua carreira.
E em relação à lógica, assim, né, de programação, acho que ela, hoje em dia, no que eu entendi, né, de que você colocou hoje, ela é necessária em quase, na verdade, em tudo, né, a partir de hoje, né? A gente consegue perceber isso a partir até desse momento que a gente está vivenciando, né, esse momento. É isso aí. Aí, complementando, né, o que o Diego falou, né, que assim, a graduação é super importante para a formação, né? E a instituição, né, o Senac, eu acho que ele é muito feliz porque ele tem a graduação, mas também tem todos esses cursos, né, que são complementares, né? Então, você pode já ter uma formação e depois buscar alguma complementação, uma especialização. Então, o Senac ele trabalha tanto em cursos livres, cursos de certificação nessa área de tecnologia, como graduação para fazer essa formação de TI. Inclusive, a gente está com inscrições abertas para vários cursos de tecnologia, né, da informação, EAD, graduação, né, EAD de TI, e também tem vários outros cursos, né, de especialização, inclusive uma pós-graduação em inteligência artificial, né, que é o tema aí de momento. Então, quem já tem uma formação e quer se especializar em IA, o Senac também pode estar oferecendo. Então, acho que são duas coisas que complementam, né? Acho que é super importante a gente ter uma graduação, depois fazer uma pós, mas também sempre buscar, ainda mais nessa área de tecnologia, que a gente tem que estar sempre, né, antenado aí com as novidades, né? A Microsoft não para, né? Ela toda hora está lançando coisa nova e a gente tem que correr atrás, né? Então, assim, essa base, né, que o Diego falou aí, que a gente aprende numa graduação, é uma base que vai te ajudar a entender melhor aí essas novidades, essas coisas que são lançadas. Você vai ter uma facilidade maior, né, para entender tudo que é isso aí, que vem aparecendo de novo, né, que é super importante aí para o crescimento, né, e o seu crescimento na carreira. Eu gostei bastante também da apresentação do Diego quando ele fala de qualidade de vida, né? Eu acho que, né? Eu acho que se resume nisso, né? A gente precisa estar atrás da qualidade de vida, né? Então, não adianta a gente também só buscar o que o pessoal está demandando, né? As empresas estão demandando, então vou fazer aquilo se a gente não gosta, né? Se a gente não tem afinidade, né? Então a gente pode até ter uma grande dificuldade, né, para aprender uma coisa que a gente não gosta. Então, assim, acho que a afinidade é muito importante. Não sei se você quer comentar alguma coisa com relação a isso, Diego. Com certeza, 100%. A afinidade é fundamental e você, né, tá bem, você gostar daquilo e você ter, vamos dizer assim, a rotina, né, a vida que você gostaria, que você sente bem, é fundamental para você ter sucesso em todos os aspectos. Por isso que eu coloquei daquela forma, vamos olhar para fora e ver o que tem, mas depois vamos olhar para dentro, mas vamos descolar as duas coisas, vamos olhar para dentro pensando não na carreira que eu quero, mas vamos pensar no que me faz bem, no que faz eu me sentir bem. Que rotina eu gostaria de ter e quais seriam os aspectos dessa rotina, porque depois você vai pensar nesse casamento. Talvez você pense nesse casamento entre, né, o estilo, a rotina de vida que você quer ter, e as profissões, o que o mercado está demandando tanto agora e no futuro, e acabe pensando em alguma coisa que nem existe ainda, tanto de profissão quanto de empreendedorismo, de empresa, de negócio, né? E aí você pode acabar, né, criando alguma coisa nova que aí vem, que inclusive vai ser até possa ser até um super sucesso. Então, mais do que nunca, você nunca pode deixar de pensar nesse elemento. Eu acho que uma das, né, eu acho que no final acabou sendo esse fator que gerou o sucesso de muitos desses, né, criadores aí de várias coisas de tecnologia que são milionários hoje, né? Eles né, juntaram a tecnologia com aquilo que eles pensavam e acabaram queriam fazer, queriam ter de vida e acabaram descobrindo coisas que não existiam e preencheram
né, criaram uma lacuna de mercado, de coisa, e preencheram essa lacuna eles mesmos, com aquela criação. Então, com certeza, tem que ser. Obrigado, Diego. Tem uma pergunta do Emanuel Castro. Emanuel Castro, ele pergunta se a Microsoft tem convênios com universidades aqui no Brasil, né? Eu só vou adiantando a sua resposta, né? Até porque a gente é um parceiro Microsoft nessa área de educação. Então, a Microsoft, sim, ela tem com várias, não é só com o Senac, com várias universidades, né? E com o Senac, a gente já tem uma parceria de longa data, onde a gente pode usar as tecnologias Microsoft na educação. Então, todos os softwares, essas novidades que às vezes ainda nem chegou no mercado, algumas coisas a gente já está testando dentro do Senac por conta dessa parceria, né? Ela disponibiliza tanto software como também ajuda no treinamento dos nossos professores, tá? Mas a Microsoft faz muita coisa pela educação, então vou deixar o Diego complementar, né? Eu acho que em questão de educação a Microsoft tem muita coisa para falar. Temo. Obrigado, Oséias. Sim, a gente tem, né, parcerias com várias, não só universidades, mas outras instituições de ensino pelo país. Está tudo lá no nosso site. E, além dessas parcerias e tudo mais, a gente tem vários programas que a própria Microsoft oferece de engajamento, de acesso à nossa tecnologia de forma gratuita para tanto aprendizado quanto experimentação. E a experimentação desde níveis mais básicos de aprendizado, como trabalho remoto e colaboração, até níveis mais avançados. Então, disponibilização da nossa plataforma Azure para, né, hospedagem de projetos de pesquisa e tudo mais. Então, tem de A a Z, eu diria, a gente fornece, e tem lá no nosso site, microsoft.com/Brasil/educação, você tem acesso tanto ao que a gente tem de parceria, quanto aos programas que você pode acessar diretamente, gratuitamente, em todos esses níveis, tá? Isso tanto no Brasil, em conteúdos e programas e acesso em português, quanto no global, aí em inglês, e programas ainda mais avançados que são disponibilizados, né, através dos Estados Unidos ou até alguns outros países da Europa. Diego, eu queria, assim, tem uma pergunta aqui da questão do Francisco. Ele fala um pouquinho sobre o mercado que tende a melhorar no setor de segurança da informação, usando a inteligência artificial, né? Então, você tem algum case, algumas coisas nesse sentido aqui no Brasil, ou alguma situação que a Microsoft vem trabalhando nessa questão de segurança da informação, até em questões de infraestrutura também? Sim, bom, como eu vou dizer? Sim, temos cases, só que eu não posso falar dos cases justamente porque eles são de segurança da informação. Mas eu posso dizer que temos vários e de extrema relevância, e que esse assunto é um dos assuntos mais quentes. Então, embora não tenha aparecido lá como uma das profissões, como uma das, né, das ocupações que ou estão crescendo ou estão, né, mais demandadas, o que tem por trás, o resultado prático, né, do que aquelas ocupações, aquelas profissões produzem, tem tudo a ver com, né, segurança da informação. Então, assim, a gente tem vários casos, eu não posso falar agora, mas o que eu posso dizer é que a Microsoft tem um dos maiores centros de cybersecurity, que a gente, né, diz, nos Estados Unidos. E ele é um centro público, tem vários vídeos a respeito dele que mostram um pouquinho do que a empresa pode oferecer, né, para os seus clientes para garantir o máximo nível de proteção. E aí, quando eu falo clientes, vai desde vocês, quando vocês estão acessando aquela plataforma gratuita, ou aquela solução, teste que eu falei para vocês, ou os programas de parceria com as universidades da sua casa, até a proteção, o mais alto nível de proteção, ou do próprio governo americano, ou até de bancos, por exemplo, né, do setor financeiro, Europa, Brasil, América Latina e tudo mais. Então, lá é uma amostra do poder e de como isso tudo pode ser representado.
E convido todo mundo também, né, dá uma olhadinha lá no site, tem um vídeo, ele é super legal, super interessante. E outra coisa também, a própria Microsoft fechou, isso é público, eu posso dizer, a Microsoft foi a empresa escolhida para fechar o acordo com o governo americano, né, o Departamento de Segurança do governo americano como um todo. E né, até publicamos que né, fomos os escolhidos, fechamos o acordo e agora estamos trabalhando lá com eles. Então, com certeza. Obrigado, Diego. E, mas é uma curiosidade aí nossa, acho que também de todos que estão online, né? A Microsoft, como uma grande empresa, né, que tem vários funcionários tanto no Brasil como no mundo inteiro, como que está vivendo nesse momento aí de pandemia, né? E também assim estava preparada, né? Porque acho que houve uma demanda muito grande aí pelos serviços da Microsoft, principalmente os da nuvem. Então, queria que você comentasse isso. Claro, obrigado aí também pela oportunidade. É muito legal eu comentar isso, porque acho que é um exemplo prático. Tudo bem que a Microsoft é uma empresa de tecnologia, mas mesmo assim, né, para quem sabe, é uma empresa que se reinventou, se transformou nos últimos anos, tanto em modelo de negócio, quanto em produtos, quanto em organização interna, em todos os sentidos. A Microsoft hoje não é a de 5 ou 10 anos atrás. E ela está numa constante reorganização. Mas por que é legal eu falar isso? Porque ela é o exemplo claro, né, e super tangível daquilo que eu falei um pouquinho para vocês na nossa conversa, né, nos temas que a gente discutiu. A Microsoft é uma empresa de tecnologia e ela tem tecnologia, vem se transformando e se reinventando nos últimos anos. Então, quando a pandemia veio, ela tem tecnologia intrínseca não só no que ela fornece, nos seus produtos, nos seus serviços, mas nela em si, na forma com que ela opera, na forma com que ela se relaciona com os funcionários, com os fornecedores, com os clientes, que, contando para vocês, a operação da empresa, a experiência da empresa, né, em operar junto aos seus funcionários e tudo mais, ela não teve uma lombada no processo durante toda a pandemia. Por quê? Porque simplesmente a empresa já era uma empresa que ela já tinha um modelo híbrido de trabalho remoto, online. Para vocês terem uma ideia, a organização da Microsoft, por exemplo, no Brasil, tem aí, né, acho que em torno de 1.000 funcionários. São 1.000 funcionários no Brasil diretos e mais vários funcionários indiretos, digamos assim, dos quais apenas uma parte disso, ou menos da metade disso, trabalham para o mercado e a subsidiária brasileira, sendo que os outros trabalham para várias outras organizações do mundo, tanto dos Estados Unidos, quanto da Europa, quanto de organizações globais. Então, ela já era uma empresa híbrida na questão de trabalho, colaboração remota, global e 100% via tecnologia em todos os aspectos, desde aspectos de recursos humanos, de controle, até aspectos de relacionamento com o cliente, vendas, formalização, compliance, tudo. Então, quando aconteceu a pandemia, que todo mundo teve que virar a chave e falar, não, agora temos que estar todos protegidos em casa, né, e continuar operando da mesma forma, para a Microsoft, simplesmente ninguém teve que praticamente mudar absolutamente nada. No dia seguinte, continuou todo mundo fazendo tudo como já fazia sempre, só que todo mundo da sua casa, sem nenhuma mudança, como todo mundo já fazia quando queria, né? Então, isso foi uma coisa muito assim, porque a gente viu, né, todo mundo, várias pessoas, as empresas tendo que se adaptar do dia para a noite, em vários aspectos, e para a gente foi uma coisa tão não dolorosa, tão, né, na verdade, que praticamente nem existiu essa mudança, que a gente ficou olhando e falando, nossa, né, como a gente pode ajudar tanto os nossos clientes quanto os nossos parceiros a se tornar dessa forma daqui para frente, né? Porque agora foi isso, a gente não sabe o que vai ser no futuro, daqui a pouco pode ser outra coisa, e a gente sempre vai ter que estar preparado. E aí, de novo, quem tem tecnologia, né, como parte do seu negócio, né, intrínseca no seu negócio, sempre vai estar um passo à frente, sempre vai estar preparado para responder. Se já não estiver pronto, vai ser muito mais fácil estar preparado para responder. Então, foi uma, assim, né,
foi muito, muito, muito tranquilo. Assim, na verdade, praticamente, do ponto de vista de impacto pessoal e na operação, praticamente não aconteceu, porque todo mundo continuou, como eu estou aqui com vocês hoje, isso é o nosso dia a dia sempre, independente de pandemia. Oséias. Obrigado, Diego. Tem uma pergunta aqui do Guilherme Miranda, aí está relacionado com o mercado brasileiro de desenvolvimento de jogos, né? Ele pergunta se a inteligência artificial também se aplica nos jogos. Bom, a Microsoft tem né, o Xbox aí, né? E também é uma grande produtora de jogos, né? E, bom, só adiantando, com certeza, né, usa a inteligência artificial no jogo, principalmente quando você, né, está fazendo lá desenvolvendo, né, a lógica do jogo, o computador, né, tem que jogar contra você, né, a não ser que você está jogando contra outra pessoa. Então, a inteligência artificial é super importante, né? A gente também tem cursos na área de jogos, e inteligência artificial é uma das disciplinas, eu diria, mais importantes aí para o desenvolvimento dos jogos, né? É lógico que é importante você dar uma cara, né? Você ter um layout bonito para o seu jogo, né? Toda a parte de modelagem, etc. Tal. Mas se ele não tem inteligência, fica complicado até para você jogar. Mas se você quiser comentar alguma coisa, Diego, aí sobre Xbox, essas coisas, eu vi que a Microsoft agora está lançando o Flight Simulator, né, última versão, acho que eu estou esperando, vai sair aí em agosto, né? Então tem muita coisa boa. O Flight Simulator tem inteligência artificial para diabo, né? Com certeza, Zé. Não, você falou perfeito e é justamente isso. A inteligência artificial faz com que, né, o game vai aprendendo cada vez mais e se você o vence, ele aprende com aquilo e ele não perde de novo naquele cenário e é assim que vai acontecendo. Então, acho que a maior prova, né, disso, uma das maiores e mais conhecidas, né, são aqueles jogos de xadrez que, né, chegou um momento que a máquina não perdeu mais, né, porque ela sempre aprendeu com todas as perdas, às vezes que ela perdeu, e aí chegou uma hora que não tinha mais como ganhar dela, né, e aí o expert lá, o russo, acabou perdendo. Então, não, com certeza, mais do que nunca tá lá e sempre vai continuar cada vez melhor, né? Até a gente não conseguir ganhar mais. Mas não dos do Xbox, acho que sempre vai ter um jeito da gente ganhar. Não, é o famoso o machine learning, né? Acho que a máquina vai aprendendo mesmo e uma hora ela fica aí complicada de ganhar. Fábio, você tem mais alguma pergunta aí, que a gente já está quase no final? Pergunta não tenho, Zé, mas acho que respondeu o pessoal aqui. Eu vi que tem bastante pergunta referente à parte de programação, né, dúvidas referente a cursos, até questões de oportunidade, né? Queria só reforçar o que você já tinha comentado sobre que a gente tem uma formação completa, né? Desde o mais básico, né, até a formação de pós-graduação, né? Tem vários cursos do nosso portfólio aqui, está em aberto, com várias inscrições abertas aí. Recomendo o pessoal dar uma olhadinha depois, né? Que a gente tem toda uma preparação aqui, muito com tecnologias Microsoft aqui, né? Trabalhando nas nossas unidades aqui. Só queria dar esse recadinho pro pessoal aqui. Tá? Estamos aqui para ajudá-los. Com certeza, né? Além dos cursos aí, como bacharelado, pós-graduação, né, extensão, a gente tem os cursos de certificação, preparatórios para certificação, e muitos desses cursos são preparatórios para as certificações da Microsoft, tá? Então, assim, a gente já está chegando no final, eu vou passar a palavra para o Diego, para ele fazer as considerações finais, para ir já agradecendo aí novamente, né, por essa troca de ideias, né, essa conversa que a gente teve até agora. Obrigado. Obrigado, Oséias. Obrigado, Fábio, Marcos, todo o time aí do Senac e obrigado a todos vocês, né? Foi um prazer estar aqui. Adorei as perguntas. Fiquem à vontade, os meus contatos depois eu passo aí e, né, fiquem à vontade se tiverem mais perguntas, quiserem falar comigo. Estou lá no LinkedIn também, fiquem à vontade. Queria deixar de novo essa reflexão com vocês. Então, assim, né? Todos os negócios, todas as profissões, né? Se quiserem, né, puderem levar uma coisa de hoje
tem tecnologia, e tecnologia não é só hoje, é o futuro e vai ser cada vez mais. Então, só que por outro lado, não pensem que, né, por isso eu tenho que fazer alguma coisa específica de tecnologia e tudo mais. Sempre pode haver e tem que haver um casamento entre aquilo que você quer, o que te faz sentir bem e tudo mais, e tecnologia, em vários aspectos. E aí os cursos, as certificações, né, tudo que existe aí está à disposição da gente, pode e deve ser utilizado para isso. Obrigado, pessoal. Boa noite aí e mais uma vez agradeço a oportunidade. Fábio, você quer falar alguma coisa no final, agradecer? Então, eu queria só agradecer pela oportunidade, né? Prazer conhecer o Diego, né? Um prazer enorme estar aqui com vocês todos, tá? E desejar uma boa noite para todos, tá? Até mais, pessoal. Obrigado por tudo. Tá bom, boa noite então. Agradecer novamente o Diego, o Fábio, o Márcio, né, e todos aí que estão com a gente até agora. Acho que foi super interessante essa conversa. E deixar aí para vocês, né, o nosso endereço, o nosso site é o www.sp.senac.br e lá vocês vão encontrar todas as informações relacionadas aos nossos cursos. Bom, boa noite a todos e obrigado novamente. Tchau, tchau.